esses, essas encarnações, essas existências, elas sempre são materiais? Te pergunto isso por quê? Você fala em outros planetas e tudo mais. Essas existências em outros planetas também são materiais, segundo o Espiritismo? São materiais. Inclusive é o seguinte, eu tenho um vídeo no meu canal que eu filmei OVNIs, que eu fui avisado antes pelo meu mentor espiritual. Eu vi OVNIs 4 vezes na vida. Das 4, não, 3. Das 3 vezes na minha vida. 4, na realidade, 3. Não. Como eu era criança, não lembro direito, mas 3 que eu vi realmente. E as 3 eu fui avisado antes de acontecer, fui avisado pelo meu mentor espiritual. E uma delas eu vai pra filmei. aquele ponto ali, olha pra cima que tu vai ver. Foi assim? Então, uma delas, inclusive, tá lá. Se você escrever OVNI, Espiritismo Raiz no YouTube, você vai assistir esse vídeo. Foi assim, eu tava lá no meu condomínio, lá em Londrina, ele falou, vai até tal ponto. Fui lá, aí tava eu e minha ex, né? Aí ele falou, pega a câmera. Daqui a pouco, pum, apareceu um OVNI, eu filmei tudo isso daí. E aí ele se dividiu, juntou e aconteceu um monte de coisa. Interessante. Claro que sempre é uma porcaria filmar um OVNI no céu com uma câmera normal. Até com uma câmera profissional é difícil, né? Mas assim, deu pra ver claramente que ele trocou de cor e tal. E todo mundo no condomínio ficou sabendo dessa história, a galera ficou gelando. Porque é uma área que não tem nada naquela área. Entendeu? Então, essa foi uma vez. A outra vez, eu tava comendo com a menina na minha ex, lá no shopping. Aí eu falei pra ela que o meu mentor espiritual tava dizendo que um dia os extraterrestres iam descer na Terra. E iam fazer várias mudanças aqui. Aí ela falou assim, você tá ficando louco, você é louco. Se você falar isso pros outros, vão achar que você é louco e tal. Aí eu falei assim, beleza então. Aí eu pedi uma prova pro meu mentor. Aí quando a gente tava descendo na rua, apareceu uma nave gigante, velho, gigante. Só que não era uma navezinha, não era uma coisa pequena, era uma coisa no meio do mato também, só que do outro lado, isso lá em Londrina, no Paraná. Só que era uma nave, tipo assim, do tamanho do estádio do Morumbi, tá ligado? Tipo, com umas luzes absurdas, mano. Tipo, era um LED, assim, né? Absurdo. E aí, de repente, a gente falou, caraca, todo mundo tava na rua, parou. Porque não tinha como ver aquilo. Tinha uma galera junto contigo. Tinha um pessoal da eletricidade lá, que lá é Copel, aqui chama Anel, né? Eletropaulo, não sei como é que chama mais. Os caras pararam falando, mano, o que é isso, velho? Tinha eu e ela e 2 caras e outros carros, né? E aí a gente foi fazer a volta, pum, apagou e desapareceu. E a outra vez eu tava lá em Las Vegas, e aí eu queria ir num ponto que um americano tinha dito pra mim que dava pra ver bastante OVNI. Aí meu mentor falou, não precisa ir até lá não, porque era meio longe. Ele falou, não precisa ir até lá, relaxa, que eles vão aparecer pra você. Eu tava no meio da avenida, não tinha uma nuvem no céu, nenhuma nuvem no céu, porque lá é deserto. De repente apareceu um OVNI cromado lá na frente, ele apontou uma luz pra gente que era impossível não ver. E era tipo um sol do meio-dia, ou seja, então imagina a luz do cara, né? Porque é difícil você ver uma... Ele apontou, ele ficou um tempo, ele fez isso, fez aquilo, fez daqui a pouco, ele desapareceu. Passou tipo 5 minutos, vieram 2 caças dos Estados Unidos, ou seja, eles de alguma forma eles identificaram o OVNI. Sim. E o interessante foi que ele desapareceu, não é que tipo assim, ele subiu e manobrou, ele ficou invisível de repente, ele fez assim, ficou invisível. Nessas 3 vezes eu vi, uma delas eu gravei, não teria por que ficar fazendo isso, porque eu não tô nem aí pra nada, não quero saber de grana, não quero Não, saber dá de para nada. pesquisar na internet até. Teve a chamada Noite dos OVNIs, acho que foi, se me falha a memória, foi em 86. Foi detectado por 2 radares, São Paulo e Brasília, né? Aviões comerciais Visto por viram, várias viram, pessoas. Os argentinos viram. Viram, Viu. inclusive foi autorizado a decolagem de 2 caças e tinha a autorização para bater aqueles objetos, porque não sabiam o que era, podia Pensou que ser era uma arma russa, sei lá, né? E não conseguiram pegar. Não Então conseguiram. tem um registro disso. E a aeronáutica tem falou o tal. quê? Realmente o que aconteceu foram óbvios, a gente não sabe o que é. Depois eles Não mudaram a sabe o que história. que é. Sim. Depois eles pensaram, falando besteira, vamos mudar a história, tá ligado? Então... Mas tem a matéria até hoje. Mas assim, existem vários indícios. Por exemplo, a Marinha Americana lançou recentemente, o Pentágono, lançou vários vídeos de coisas e falaram assim, a gente não sabe o que é. Tipo assim, e tinha um negócio lá que, um piloto, capitão da Marinha, um cara super experiente, acho que se não me engano, decolou um F-21, porque ele tava fazendo exercício próximo, os caras falaram, vai lá ver que fita é essa, né? Aí, de repente, chegou lá, tinha um OVNI assim, o OVNI fez assim, girou, tá ligado? Fez assim. Ele falou, mano, o que é isso? Ele falou pro outro cara, né, dá pra ver a filmagem claramente. E pelo relatório que eu vi, o negócio virou 8 mil km por hora. Então a gente não tem tecnologia para isso. Na verdade, a gente não tem nada que a 1000 km por hora faça assim. Se fizer assim, já era. Tudo que a gente tem de tecnologia vai moer se fizer assim. Então, assim, a verdade é mais complexa ainda.
por exemplo, eu nem sei se eu falo isso, porque se eu falar isso eu vou ter que falar um monte de coisa. Fica à vontade, cara. Paulo tá me gerando um monte de perguntas já. Beleza. Tá. Tenho duas importantes para fazer. Tá. Os meus amigos espirituais, todos são extraterrestres. São Pedro é extraterrestre. Também é. Todos esses espíritos que vieram com Jesus também, tecnicamente, é. Porque como que um espírito do nível de Jesus, tão evoluído, num planeta onde só tem gente meia boca? Até porque ele ganhou o seu planeta depois que ele... Entendeu? Então, tipo assim, todos os meus amigos espirituais vieram de planetas específicos. E eu lembro de muitas encarnações minhas, muitas. Eu lembro claramente, com nitidez. Eu lembro, inclusive, das minhas encarnações em outras épocas. Entendeu? Tu não é meio Em outros maluco, planetas. não, cara? Não sei. Eu sou... O que você acha? Bom, eu Porque sei, assim, friamente, se você contar essa narrativa para um psiquiatra, ele te medica. É verdade. Ele vai achar que você é esquizofrênico. Mas eu vou fazer o quê? Pô, Não, peraí. eu sei, eu entendo. Eu sou um cara que consegue tudo que eu quero na com todo minha respeito, vida. tá? Eu não tenho Entendo. dificuldade com nada. Eu entendo de qualquer assunto, desde menstruação até combustível de avião. Entendo de química, física, biologia, direito, medicina. Fiquei multimilionário pobre, sem ter pai nem mãe rico. O que mais? Não sei. O que mais eu posso fazer para provar que eu sou? As pessoas são curadas pelos meus tratamentos. O que mais eu preciso fazer? Virar alienígena, talvez? Sobre os alienígenas, cara, dá pra... Qual que é... Primeiramente, eu acho que, então, eu vou retirar algo que eu já disse aqui algumas vezes, que é, se ficar provado que existe vida alienígena, todas as religiões da Terra serão profundamente abaladas. Você falou isso esses dias, né? Eu vi isso. E pelo que você está falando, então, o espiritismo ia só... Foi exatamente o que eu pensei. Eu não falei, pô? Aí até o Zé falou assim, não, muitas coisas iam mudar e tal. Sim. E quando eu assisti isso, que meu mentor mandou assistir isso, na verdade, é exatamente esse episódio aí. Então... Eu pensei não, porque o espiritismo, o que ele fala, é que o espiritismo, ele fala, só que as pessoas do espiritismo, elas querem o quê? Só assistir Nosso Lar. Elas não se aprofundam, por exemplo, no livro dos Espíritos, que fala claramente que existe vida fora da Terra. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e também nos outros livros. Elas não se aprofundam a isso. Elas querem só a palestrinha bonitinha, que fala uma coisa bem básica. Sim, existem espíritas que realmente se aprofundam nisso, e muito, na verdade. Eu acho até uns que até exageram. Mas, na verdade, qual que é a questão? A questão é que nós somos formados de um corpo biológico, mas essas almas, elas têm esses intercâmbios de planeta. Então, da mesma forma que elas vêm e vão o tempo inteiro, e quando os espíritas falam sobre a data limite e o período de regeneração... Eu queria saber mais sobre isso daqui a pouco. Tô com a terceira pergunta na cabeça já. O período de regeneração e tal, que eles falam bastante sobre isso, é porque nós chegamos em um ponto que a gente está passando de prova e expiação para regeneração. Quer dizer o quê? Isso é um momento da existência do planeta Terra. Isso, de uma transformação nossa. Então, os espíritos que não tinham alcançado certo grau evolutivo, eles vão ser chutados para fora, entre aspas, chutados com gentileza, né? Chutados com carinho, mas vão reencarnar em planetas piores do que o daqui. Ou igual aqui, ou piores do que aqui. E aí vão vir outros espíritos bem mais evoluídos, que são essas crianças que estão reencarnando aqui, para melhorar o ambiente natural. Então é como se você tivesse várias lâmpadas, uma de 5, 10 e de 15. O que os caras estão fazendo é tirando as de 5 e colocando de 20. Então vai melhorar naturalmente. Só que aí o que acontece? Essas de 5 estão tendo as últimas chances para tentar se melhorar na Terra. Mas então quando acontece, por exemplo, uma guerra onde um monte de gente morre, isso está tudo calculado nos pontos dela. Uma pandemia. Uma pandemia é algo muito assim... Quando começou a pandemia, eu falei, galera, fiz um vídeo falando que todo mundo ia ter que usar máscara. Nem tinha chegado no Brasil. As pessoas ficaram falando que eu era louco. Que eu falei um negócio desse. O vídeo tá lá até hoje no meu canal. A galera falou que eu era louco, que não tinha nada demais, que era só uma gripe, que não ia chegar no Brasil. Eu cheguei e falei assim, meu mentor falou que vai voltar, chegar. Né? Vai piorar, vai voltar. Vai ter mais uma. Exato. Vai ter mais uma. Isso, aí eu fiz um vídeo falando... Entre maio, julho, logo no agosto. Para com essa porra. Vai voltar. Isso que meu mentor vai falou voltar. pra mim. É um ensaio ainda, mas vai voltar. Eu fiz um vídeo, na época, falando de mutação genética. O meu mentor que me explicou isso, mas tudo bem, né? Que isso não precisa ser médium para prever, mas na época ninguém tava falando disso. Mas meu mentor me explicou isso, e esses vídeos estão no meu YouTube. Não existe ninguém que falava sobre isso, né? Então é isso. Bom, é isso. Tá. Então,
assim, esse era um dos pontos que eu queria dizer, que é o lance